Bom dia, bem-vindo, pastor Jorge Pinheiro. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Jansen. É um prazer estar aqui contigo, mas também com os nossos ouvintes e participantes. Não somente ouvintes, mas eles estão vendo e, sem dúvida, participarão também. Mas é um prazer, tá? Um grande abraço a todos. Obrigado pela sua generosidade em nos atender o convite para a entrevista. Ontem você lançou, Jorge, um livro muito interessante. Eu gostei demais do título, O Espectro do Vermelho, Cristianismo, e aí você vai me explicar depois por que isso, Cristianismo, Política e o PT através do espelho. Uns ventos vindos aí de São Paulo me disseram, inclusive, que você é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Conta isso pra gente aí. Bom, eu tive uma atuação política intensa durante 20 anos no Brasil. Comecei quando eu fazia ciências, na verdade, fazia comunicação social na PUC do Rio. Eu sou carioca. E isso era uma época difícil, uma época do governo militar, e isto era 1966. E a partir dessa época, até 1984, eu tive uma atuação intensa na política. Atuação como jornalista, como opositor ao regime democrático, defendendo ao regime militar, defendendo a democracia e também o socialismo. Eu faço parte de uma família socialista, meu pai foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro, logo depois da abertura política de Getúlio Vargas, em 1947. Então, eu tive toda uma formação, digamos assim, pensando numa sociedade mais igualitária e com maiores facilidades para aqueles que estão nas camadas mais baixas. E isso foi minha vida. Então, essa situação me levou ao exílio. Eu estive exilado, então, 2 vezes. Uma no Chile, na época do Allende. Depois de que Pinochet tomou o poder, eu consegui sair. Foi difícil, mas consegui sair. Retornei pela Argentina e, mais tarde, retornei ao Brasil, ainda clandestino. E aí tive uma atuação em, digamos, agrupamentos políticos de oposição ainda na clandestinidade. Então, por exemplo, eu fui um dos criadores de um grupo que se tornou forte depois, chamada Liga Operária. E a Liga Operária, na Liga Operária, junto com outros companheiros, criamos a Convergência Socialista, que era um projeto para unificar todos os socialistas brasileiros, desde Brizola, Almino Afonso, que estava no PMDB, MDB naquela época, e assim foi. E previmos, a partir das greves que surgiram no ABC, a possibilidade de formação de um partido de trabalhadores, né? Essa questão foi discutida também com a CNBB, com a igreja, e quando surgiu eu fui um dos signatários. Eu estava junto com Mário Pedrosa, que foi um diplomata e ministro na época do João Goulart, amigo meu. Havia uma diferença de idade brutal, eu ainda era jovem e ele já era um idoso como eu. Mas é isso. Aí fundamos o Partido dos Trabalhadores.
Eu fiz questão de você fazer essa introdução exatamente para fortalecer o seu conhecimento de causa para falar sobre essa questão que você vai trazer no livro, né? Porque ninguém se arvora a falar sobre uma coisa, ou pelo menos não deveriam se arvorar a falar, daquilo que não conhecem, né? E com conhecimento de causa que você tem, conhecimento interno, né? É muito mais importante, muito mais relevante qualquer informação, qualquer viés de pensamento que você apresente de uma instituição tão forte e que acabou de completar, se eu não me engano, 40 anos. E é muito interessante porque este livro foi a minha tese de doutorado, que eu fiz um doutoramento sanduíche, uma parte aqui em São Paulo, na UMESP, Universidade Metodista do Estado de São Paulo, e a Faculdade Protestante de Teologia em Montpellier. Então, eu estive nesses dois centros universitários e aí eu escrevi a tese. E ela foi publicada pela primeira vez em 2006. Depois teve uma outra republicação. Elas esgotaram. A primeira e a segunda esgotaram. E semana que vem eu estou fazendo 80 anos. Então, a editora com quem eu trabalho há 25 anos, Fonte Editorial, resolveu me dar como presente o relançamento do livro, porque já tinha esgotado 2 vezes. E celebrando o meu aniversário. Foi muito gostoso. Bacana isso. Encontrei amigos de velha data. Eu estou fazendo 80, você imagina que eu tenho amigos há mais de 50 anos. Né? Amigos mesmo. Foi ontem o lançamento? Foi ontem. Foi domingo, aqui na Avenida Paulista, uma livraria muito bonita, moderna. E recebi não somente abraços, né? Mas também aqueles, todos, na verdade, todos compraram livro. E isso é interessante porque é uma discussão que hoje ela está viva, entende? Ela está viva. Muito viva. Talvez mais vivo, inclusive. Em momentos democráticos, talvez o momento mais vivo. Né? Também concordo contigo. Eu, no livro, eu faço uma leitura do socialismo desde o 1917 e até 1984. Eu analiso o socialismo. Eu quero esclarecer um detalhe. Eu analiso o socialismo. Faço uma ou outra referência ao comunismo, mas não é o meu objetivo, não é? Nem é a minha herança. Eu sempre disse isso. Eu não sou comunista. Eu sou socialista, sou democrático e quero um Brasil livre, não é? É a minha visão. Desculpe quem não concorda comigo, eu respeito, tem todo o direito. Quem não concorda à direita ou à esquerda, não importa. O que eu quero dizer é que o livro tem um sentido histórico muito importante para historiadores, quem gosta de política, para quem gosta de religião. Por quê? Porque eu analiso o surgimento do PT a partir de um elemento que todo mundo esqueceu. Não se fala. Um dos pais do PT foi o cristianismo social. Primeiro, porque houve, no século XIX, uma encíclica chamada Rerum Novarum,
uma encíclica, né, papal, que pela primeira vez discutiu a questão operária e como poderíamos, os cristãos, ter uma aproximação mais profunda, social, com a classe trabalhadora. Isso católico. Sim. E depois veio o Concílio Vaticano II, que aprofundou isso, foi importantíssimo. Então, eu estou falando de algo que faz parte da história, digamos assim, do cristianismo, da história ocidental, e a partir de um determinado momento, da história brasileira no PT. Por quê? O PT surge. Você corta na hora que você quiser. Porque além de pastor, eu sou professor, então, às vezes, tem que cortar mesmo. Não foi por outro motivo que você foi convidado a falar sobre o livro. Fique à vontade. Tá. O PT surge num momento em que o comunismo no mundo estava desabando. A União Soviética estava acabando. E é muito interessante, ela desmoronou sem um tiro. Ninguém nunca imaginou isso. Sem uma bomba lançada pelos Estados Unidos contra a União Soviética, ela simplesmente se esvaziou. Não é? E isso levou ao esvaziamento e ao desaparecimento dos partidos comunistas no mundo. Alguns desapareceram mesmo, outros se esvaziaram tanto que viraram mais um símbolo do passado. Então, durante, digamos, décadas, desde a Revolução Russa, os partidos comunistas foram, digamos, um modelo, uma ideia para trabalhadores de todos. Quando eu falo trabalhadores, eu quero dizer isso. Os trabalhadores são todos aqueles que ganham o seu sustento com a sua atividade. Então, um cientista que está numa empresa farmacêutica desenvolvendo drogas para salvar vidas, esse sujeito é um trabalhador. Claro. Assim como o tradicional operário de fábrica. Quando eu falo trabalhador, eu estou incluindo tudo isso. Entende? Ou seja, é a maioria da sociedade e das sociedades. Mas os partidos comunistas eram uma referência. E mesmo os socialistas sofriam uma pressão forte. O Partido Socialista Brasileiro aqui estava sempre não digo conflito, mas em choque com o Partido Comunista do Brasil, daquela época, né? Porque tinham visões diferentes, mas o que prevalecia era o comunismo. O que acontece? Acontece que, com esse desabamento, o PT, que estava surgindo, teve que parar de olhar para o comunismo. O comunismo existia em teoria, como sonho, como utopia, na prática não existia, não é? E mesmo quando houve a prática comunista, a crítica que se fazia era muito dura, porque todos esses comunismos foram ditaduras. Então o PT estava necessitando de um novo pensamento. E aí entra o cristianismo social. Aquele cristianismo que foi lá buscar renovaram, aquele cristianismo que, e eu sou dessa época, que viveu o Concílio Vaticano II, e aí havia um ar novo que colocava solidariedade, o amor aos excluídos. Excluídos é todo aquele que tem dificuldade de alcançar um ideal na sociedade, seja ela qual. Esse sujeito é excluído, ele quer chegar lá, né? Nós temos visto quanta juventude tem galgado
postos no mundo. Por exemplo, nós temos jovens brasileiros que ganharam o Nobel de Matemática, uma coisa fantástica. E às vezes é o quê? Gente simples, não é? Mas teve oportunidade de estudar. Isso deve ser, a educação deve ser um direito para toda a sociedade. Essa era uma bandeira de um socialista chamado Leonel Brizola, que eu conheci, com quem eu trabalhei. Primeiro governo Leonel do Brizola aí no Rio de Janeiro, e eu trabalhei na Secretaria de Agricultura, né? Fui convidado, inclusive, para estar ligado à questão da reforma agrária, né? Então, o socialismo social, ou seja, o catolicismo, que tinha olhado a sociedade de um prisma mais amplo, mais humano, mais prático, esteve no PT. Entrou no PT porque aqui existia uma coisa incrível que entrou para a história desse país, chamado Movimento Comunidades Eclesiais de Base. Era impressionante. O que acontecia? A missa não dava conta de tanta gente que ia à igreja. Então, você tinha a igreja, tinha as missas, e do lado havia uma comunidade que discutia coisas concretas do dia a dia, mas também discutia sonhos. Eu diria também utopia, né? E isso daí cresceu, mas cresceu, chegou a milhões de pessoas no Brasil. Olha só. E essas comunidades eclesiais de base, assim que começa a fomentar a ideia de um partido de trabalhadores, as pessoas que estavam aí, os cristãos que estavam aí, começam a fazer parte daquelas células, daqueles grupos que formariam não o núcleo, né? Mas formaria o conjunto do Partido dos Trabalhadores. Estavam no núcleo? Estavam. Eu vou falar mais uma coisinha e paro para você fazer pergunta. Qual era o núcleo do PT nessa época? Era os setores cristãos, ou seja, cristãos sociais, sim, aos milhares. Tá? E vamos chegar no núcleo, no centro. Estavam, então, a esquerda socialista, os comunistas não entraram, a esquerda socialista, com sua vasta divisão, não é? Era grande, era muita gente que tinha estado no exílio, voltou de exílio, outros que tinham estado presos, outros que nem estiveram no exílio, nem estiveram presos, mas pensavam e sentiam, digamos, um carinho por essas esquerdas socialistas. Isso era o segundo, digamos, pé. E o terceiro pé era os sindicalistas. Detalhe, eles eram minoria. Olha. O sindicalismo vai tomar conta do PT aos poucos. Inclusive, eu tenho grandes amigos sindicalistas do PT, mas eu tenho coragem e liberdade de dizer isso. Os sindicalistas foram colocando à margem os outros setores, a ponto da Igreja Católica, num determinado momento, romper com o PT. Não é mais o nosso partido, não é? E depois os socialistas foram sendo expulsos. E então, a partir de um determinado momento, houve a hegemonia praticamente total do sindicalismo e o PT se torna um partido sindicalista ligado aos trabalhadores. Isso hoje. Mas eu discuto, tem que ser assim? Não. O que está faltando? Em primeiro lugar, estender a mão àqueles que estavam no início, porque este país é um país cristão, ok?
E o cristianismo pode ser uma alavanca para ótimas e possíveis transformações sociais, positivas, solidárias, democráticas. Inclusivas, né? Inclusive. Agora, Jorge, eu adorei a sua tema. Como professor, não esperava que você fosse diferente. Fez uma explanação espetacular e muito bem organizada, extremamente didática. Mas me chamou a atenção, principalmente exatamente pelo fato de que você coloca o cristianismo como uma base forte, né? Uma das bases fortíssimas da criação do PT, por exemplo, na verdade, como uma das bases fortes do movimento socialista nacional, do movimento socialista brasileiro. Por que cargas d'água, então, hoje há um movimento tão forte de dizer que o pensamento de esquerda, o pensamento socialista, o pensamento de quem assim pensa, não coaduna com o cristianismo? Não é uma visão distorcida, uma falta de visão mais holística do que efetivamente é o cristianismo e o evangelho na prática? Eu concordo plenamente contigo, Hansen. Plenamente. Há duas coisas aí fundamentais. Historicamente, infelizmente, digamos assim, o socialismo, em teoria, se opôs ao cristianismo. Ok? Eu digo em teoria porque há exceções, mas Marx viu a religião, e quando ele fala religião, ele está falando de cristianismo e judaísmo. Ele está na Alemanha, ele é alemão, judeu convertido ao luteranismo, foi batizado, mas deixou isso de lado. Deixou isso de lado e disse que a religião era o ópio do povo, ou seja, que entorpece o povo. Eu não digo que, em relação a uma ou outra segmento, ele não tivesse razão. Mas, de conjunto, eu sou professor de ciências da religião, né? A religião define identidade. E no Brasil, a primeira identidade que a pessoa tem é a religião. É muito interessante. A gente pensa, não, é coisa do papai e a mamãe, leva o garoto para ser batizado. Eu sou pastor, mas vou contar uma coisinha aqui para você. Ontem, a minha sogra está bem velhinha, e eu e minha esposa levamos a minha sogra à missa. E foi muito bom. Mas teve uma característica a missa, que é uma tendência agora nas igrejas católicas. Havia 3 pessoas para serem batizadas, e foram batizadas na missa. Um neném e 2 adultos. 2 adultos. Jovens adultos. Ou seja, define identidade. Quem eu sou. O primeiro eu sou, quem eu sou no Brasil é através da religião. Quando se nega o papel da religião e, digamos, o papel solidário, nós cometemos um erro histórico, repetimos uma bobagem e cometemos um erro brasileiro, da brasilidade. Não entendemos este país. Né? Verdade. Esquecemos Padre Cícero, esquecemos tudo isso que faz parte do país. Uma Dulce. Tudo isso. Ícones afora. Entende? Temos que, nós que eu não tenho problema, porque eu sou um pastor, e quando pergunta, mas pastor,
como você pode ter uma visão assim? Eu falo, olha, eu tenho 2 textos na Bíblia que dão a minha diretriz. Um é o Sermão da Montanha. Aquele sermão é qualquer coisa, menos opressor. Né? Ele diz que bem-aventurados os que lutam pela justiça, serão chamados filhos de Deus. Né? Um detalhe. Outra questão você vai editar ou não? Estamos indo ao ar direto. Estamos indo ao ar direto pela rádio, mas o vídeo será editado depois para colocar no nosso canal. E a nossa conversa vai até meio-dia? A hora que você quiser. Até onde você estiver. Não, você que tem que dizer. Você que é o dono do programa. A gente vai até o meio-dia. Tá. Então, uma das coisas que há um erro histórico, tá? Que não é de todos. Rosa Luxemburgo, uma grande revolucionária, foi morta, assassinada e tal, não tinha a posição que o Marx defendia. Por exemplo, mas outros socialistas tiveram visões totalmente diferentes em relação à religião. Gramsci, por exemplo, não é? Sim. Bom, então, esse é um erro histórico. E outro é brasileiro. Temos que ver a realidade brasileira e estender a mão. Estender a mão. E isso vai trazer um ar novo, eu diria democrático, para o funcionamento do PT e para a ligação do PT com o Brasil real. Entende? Esse é o meu livro. Não, como se isso fosse simples. E é extremamente preciso, necessário e complexo, né? Porque, de certa forma, a gente percebe claramente que não dá para dissociar cristianismo de movimentos que lutem pelo bem-estar social da população, quer seja agora como na história da humanidade. Cada vez que a gente acha ou considera que o cristianismo é esforço único, esforço próprio, meritório, nós estamos muito mais para aquele cara que constrói os silos para poder ganhar dinheiro, porque come e bebe regate, do que para aqueles que depois do Pentecostes começam a dividir tudo o que tem para que todos vivam de maneira... Exatamente. Você colocou, eu falei 2 textos. Um é o Sermão da Montanha e outro, Atos 2, em que Lucas descreve a igreja de Jerusalém quando surge, não é? Havia, digamos, esse cuidado com a viúva. Né? É impressionante, porque viúva naquela época virava uma pessoa de rua. Não tinha nenhuma renda. Morreu o marido, o provedor, ela vai para a rua. Então a igreja cuida. Fantástico. Isso porque ela não e as igrejas hoje também, muitas, cumprem esse papel consciente do papel. Entende? É verdade. E eu acho que é esse papel que se perde um pouquinho nessas bravatas que se fazem em relação a posicionamentos políticos. Nós aqui no nosso programa e também na rádio não temos nenhuma predileção por viés algum. A gente abre espaço para todas as vertentes, inclusive aqui no programa eu tenho pessoas de pensamento de direita, pensamento de esquerda, tem gente de centro, tem gente que é neutro, tem gente que não gosta de ter pensamento político algum. A gente tem de tudo aqui, exatamente para que todos os espaços possam ser preenchidos democraticamente com todos os pensamentos. Mas esse é o papel do jornalismo, exatamente, que nem sempre é cumprido. Exatamente. Mas há uma coisa que é única, que perpassa todos esses vieses que desfilam aqui no programa. Todos têm preocupação com o social. Tanto as pessoas que são de direita quanto as pessoas que são de esquerda. E quando chega a esse ponto, nós falamos a mesma língua, há uma unidade em todo. Tanto que a gente tem um dos quadros aqui, que chama-se Cruzadas,
exatamente porque nos juntamos de diferentes vieses para lutar por coisas comuns, principalmente aquilo que se refere ao bem-estar da sociedade brasileira como um todo. O que, de certa forma, exemplifica exatamente o papel social de qualquer pensamento que se pretende efetivamente e legitimamente político para ser implementado num país. Se você tem um pensamento que não procura, não busca o bem-estar social, ele é fora do contexto do que a política precisa dar como resultado, quer seja de viés de direita, quer seja de viés de esquerda. Você estará fora. Então, quando se fala dessas distorções, não estamos falando daquilo que interessa. Estamos falando daquilo que não interessa. E contra isso precisamos combater de qualquer que seja o lado, porque são extremos que desvirtuam o papel da política. E aí eu vou te fazer uma provocação preocupante, inclusive, né? Você está lá, você mora na França, né? Depois você pode falar, mas você mora na França, eu sei disso, e você está ali do ladinho da Alemanha, que ontem foi às urnas e escolheu a volta do partido, se eu não me engano, da Angela Merkel, o partido dela, mas que deu muita voz à extrema-direita alemã, uma extrema-direita historicamente preocupante, perigosa, que é a mesma em que tramitou, por exemplo, Adolf Hitler. Essa volta da Europa, e aí eu estou querendo saber de quem está lá dentro, como se fosse o meu correspondente europeu. Para você que está lá na Europa, esse flerte da Europa com a direita, com a extrema-direita, é uma tendência histórica recente por conta dos resultados que os países vêm obtendo em suas políticas públicas, ou é uma distorção completa da realidade distópica do que está surgindo na Europa nesse momento? Deixa eu falar um pouquinho, então. Nós temos que ver que a Europa... eu vou falar coisas meio... pessoas talvez não tenham parado para pensar, mas como a minha área, né, de trabalho, a Europa enriqueceu graças à escravidão. Mesmo aqueles países que aparentemente não se ligaram imediatamente à escravidão, foram beneficiados pela política escravagista de países como Portugal, Espanha, França, não é? E durante o último século, a Europa começou a perder regiões do globo que antes ela dominava. Ou seja, no século passado, a Europa perdeu parte da África. Né? Portugal perdeu praticamente suas colônias. Né? A Espanha, em parte, também. A França, que tentou fazer negociações com suas colônias, trazendo para uma espécie de federação francesa. Nós temos aqui na América do Sul a Guiana, não é? Que é um território ligado à França continental. Então, ao perder isso, perdeu riqueza. Aí perdeu riqueza. E isso foi aumentando no século XX, e hoje a Europa está em crise. Você tem que ver, e eu estava lá, houve por razões internas, a França não conseguiu se abastecer de petróleo, porque a França não produz petróleo. Ela compra e refina o petróleo, faz gasolina, diesel, querosene, tudo isso, mas vem de fora. Então,
um desequilíbrio no sistema internacional de comércio de petróleo afeta diretamente estes países. Não é? Outra coisa é que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia fez com que a Alemanha cortasse a compra de gás russo. E isso foi um tiro nos dois pés, por um motivo. Até aquele momento, a Alemanha tinha jogado todas as suas moedas, né, como se estivesse jogando, na compra do gás russo. E parou, por exemplo, de desenvolver e construir usinas atômicas. A França estava seguindo o mesmo caminho, mas há um duto que vem, um gasoduto que vem da Rússia que passa por dentro da Alemanha, inclusive. Exatamente. Então, ao perder África, digamos, esses acordos ótimos com a Rússia, por exemplo, a economia que já vinha em declínio, ela entrou em crise na Europa inteira. Talvez o país que mais sentiu imediatamente, está sentindo, é a Alemanha. Diante disso, digamos, a direita alemã levantou duas bandeiras, que estão sendo bandeiras da direita na Europa. A culpa é dos imigrantes. Não, isso é bobagem, porque o migrante está lá para fazer o trabalho que o alemão não quer fazer, nem o francês quer fazer. Está entendendo? O trabalho. Você vê claramente quem cata lixo é árabe. Quem dirige ônibus? Árabe. Por quê? Porque são trabalhos mais pesados e longos. Mas tem tudo, tem tudo. Não quer dizer que eles estejam só nisso, porque o árabe quem levou o árabe para a França foram os franceses, que precisavam de mão de obra. E esses árabes entraram na França, residiram, casaram, têm filhos e alguns têm netos de tanto tempo. Ora, então, normalmente, nós não estamos falando do imigrante, nós estamos falando de árabe, não é? Então, mas a direita está levantando a questão do imigrante como Hitler levantou a questão do judeu. Exatamente. A bola da vez é o árabe. Já foi o judeu, agora é o árabe, é a bola da vez. E é a bola da vez também nos Estados Unidos, né? Estamos vendo isso. Inclusive já sofremos um pedacinho, né? Mas esse é o problema. A África está se desenvolvendo muito, alguns países estão respirando um novo ar de desenvolvimento, falta de conjunto na África democracia, ok? Mas desenvolvimento está havendo. Então, a Europa começa a patinar. Essa é a primeira bandeira. A segunda bandeira, se a primeira bandeira é imigração, a segunda bandeira a culpa é a União Europeia, porque não deixa a gente se desenvolver sozinho. A gente tem que carregar um monte de países deficitários, pequenos, etc. A gente tem que se livrar disso e definir, por exemplo, a nossa política econômica, nós mesmos, em que nós queremos investir industrialmente. Voltaram agora a criar usinas atômicas, né? Mas outra coisa é armas, né? E agora, mais ainda, com essa recuada que os Estados Unidos está dando, dizendo, olha, a Europa cuida de si mesma. Nós não vamos mais ser padrinho da Europa. Depois de
quantos anos? Depois de 80 anos da guerra, não é? A gente ainda está lá, vamos sair, vamos cuidar do nosso pedaço. Isso deu uma confusão, há um medo generalizado, e o medo é da Rússia, que é bobagem. O russo, ele é europeu. O que o europeu do Ocidente e tal não reconhece essa europeidade dele. Uhum. É muito interessante isso. Ele não somente mas ele quer cada vez ser mais. Bom, então, isso explica a vitória, ou a quase vitória da extrema-direita na Alemanha, e também a situação da extrema-direita na França, que está ali, pau a pau, né? Ora, diante disso, eu creio que uma nova conjuntura internacional, diante dessa nova conjuntura internacional, a direita vai crescer no mundo. E tem um outro detalhe que a gente esquece. O Brasil sempre seguiu o Ocidente e, mais especificamente, os Estados Unidos. Entramos na guerra, não tínhamos nada a ver com essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, por pressão dos Estados Unidos. Inclusive, fizeram uma barganha. Nós vamos construir a usina siderúrgica nacional, né, a primeira, e vocês vão mandar os pobres coitados para morrer na Itália. Porque eu respeito profundamente a febre e os pracinhas, mas eram gente simples. Alguns não tinham formação nenhuma, eram corajosos, todos muito corajosos. Mas, entendeu? Nós não tínhamos guerra há tanto tempo, né? Então mandamos e isso foi. Então, agora, com essa onda, a direita no Brasil também vai se fortalecer. Se vai chegar ao governo ou não, isso já é outro tema, não é para hoje. Agora, Jorge, eu vou te fazer uma pergunta que, como você tem experiência já de vida e participou desses movimentos e desses momentos internacionais, isso vai, e é pastor, vai lembrar muito bem disso. Há algum tempo atrás, quando foi decidida a existência da União Europeia e o euro como moeda, nós, dentro da igreja, falávamos assim, é o caminho do fim dos tempos, né? É o apocalipse chegando, um só governo, uma só moeda e tudo mais. E hoje, na prática, essa realidade do mundo ideal único está meio que em xeque por conta de todas essas questões que você falou. A percepção de mundo do cristianismo continua sendo uma visão de mundo extremamente, como eu diria, suscetível a movimentos quaisquer que fazem com que a gente perca a convicção e a hora está com medo de um lado, medo de outro, e não para pensar de forma convicta do que é efetivamente o nosso papel no mundo, e estamos o tempo todo sempre preocupados com o que vai acontecer. Eu vou falar como pastor, mas primeiro eu quero fazer um pequeno detalhe. Fique à vontade. Existe uma moeda mundial. E não é o euro, é o dólar. Você vai viajar, você compra o quê? Euro? E digamos que você vá, eu vou fazer uma visita à Rússia, ou eu vou à China, ou eu vou a Filipinas. Você compra o quê? Euro? Não, você compra dólar. Se você tem muito dinheiro, é daqueles que estão você investe em quê? No euro? Você investe em dólar. A situação está bem, o dólar desce para nós. A situação está mal, o dólar sobe, que é ruim para nós. Mas, enfim, para nós que somos, digamos, trabalhadores, tá?
Mas, então, é essa coisa. A moeda mundial existe. E o que os setores estão tentando é sair da moeda mundial. Criar uma nova moeda, etc, etc. Bom, essa é uma coisa. Só para alertar. Moeda mundial existe desde 45. 2. O único critério que nós temos na volta de Cristo é a pregação do Evangelho. Não existe outro. Os tempos pertencem a Deus, Jesus já falou isso ao Pai. Naquele momento ele falou que nem ele sabia, naquele momento, claro. Nem ele sabia, mas não se dá pelas guerras, rumores de guerras, pela fome, pelas pestes. Tudo isso é terrível. Mas, de alguma forma, sempre existiu. Nós tivemos um Hitler, né, que arrasou a Europa toda e quase consegue arrasar a Inglaterra. E só de judeu matou 6 milhões. Isso, a gente não estava acostumado, num negócio terrível. Mas tivemos, num século, 2 guerras mundiais. Tivemos fome alastrada pela face da terra. Vários países atravessaram. Na África, países atravessaram situação de fome e miséria. Nós vimos, cansamos de ver, crianças morrendo de fome. Então, isso, de alguma forma, sempre existiu. Existiu. Nós tivemos, por exemplo, a Inquisição, lá atrás, na Idade Média. Matou um monte de gente. E algumas, gente santa, né? Então, nós temos isso. Temos guerras também há anos, na Idade Média, incríveis, né? A guerra de religião na França, entre católicos e protestantes, durou décadas. Décadas de guerra, com alguns intervalos. Por exemplo, chegou um momento que o protestantismo, os huguenotes, eram 1/3 da população. Com a guerra, esse pessoal fugiu, né? Foi para a Alemanha, foi para a Holanda, foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos. Correu para as montanhas, se escondeu no meio do mato, né? E um outro terço foi dizimado. Então, você imagina se você é um protestante e você tem o pessoal correndo atrás de você para matar. Exército. Não é? É o fim do mundo. Para você, eu faço essa separação. Nós temos que ver se aquele momento que nós estamos vivendo pode ser o fim do mundo para mim e para minha comunidade. Ou para comunidades que eu não pertenço, mas eu deveria ser solidário com ela. Agora, o único elemento é a pregação do Evangelho. E nós ainda não pregamos o Evangelho a todo mundo. Estamos com coisas maravilhosas. Há décadas atrás, vou jogar 2 décadas atrás, nós tínhamos a janela 10x40. Né? Essa janela, ela tinha um pedaço grande da África e da Ásia, e ali estava predominantemente a massa árabe. Então tínhamos que evangelizar aí. Era dificílimo, porque você ir para um desses países árabes e evangelizar, as pessoas não te ouvem. Ou você pode ser preso, ou morto. O que Deus fez? Ele pegou a janela 10x40 e levou para a Europa. Levou para a Europa. Então, nós temos exemplos maravilhosos hoje. Por quê? O jovem árabe vai para a faculdade. Você está do lado, você conversa com ele. Eu fiz isso. Entende?
com amigas, que é mais difícil. Árabe. Entendeu? De sair com um grupo e tal. Ela única árabe, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Vamos conversar sobre tudo, vamos conversar. Você é pastor? Sou pastor. Ela saiu correndo, parou de falar comigo? Não, até hoje. Ela está um país grande, não, esqueci o nome. Mas, então, a janela 1040, você, naturalmente, vou contar só um detalhe, tá? E depois muda. Eu tinha acabado de mudar, estou lá dessa fase fazendo 8 anos, e fui para, na frente do meu prédio, tem ainda um barbeiro. Ao menos em Montpellier, a maioria dos barbeiros e barbearias são árabes. Aí eu fui. E conversei e tal, sentei na cadeira e tal, tinha outros, eu era o único não árabe, né? Se esperando e tal. E conversa bem, eles perguntam, mas você é da onde? Eu sou do Brasil. Do Brasil! Eles me puxaram pela mão. Eu já estou na poltrona lá, na cadeira do barbeiro. Me tiraram dali, fizeram um ciclo, todos de mãos dadas, e eles começaram a cantar e dançar comigo. Já imaginou isso? Coisa bacana, né? Que lindo! Coisa boa, coisa boa. Entende? Então, vamos pregar o Evangelho. Você é missionário na França, né, Jorge? Temos. A Cruz Huguenote tem hoje 10 pastores em igrejas, igrejas francesas dirigidas por pastores brasileiros que foram para lá, pastores já, claro, e praticamente são franceses. Vem ao Brasil, tem família aqui, mas, entende? São aceitos como franceses, mas todo mundo sabe, é brasileiro, né? Prega em francês, tudo isso. E por que nós... Estou saindo um pouco do... Não tem problema. Porque nós da Cruz Huguenote trabalhamos com igrejas. Nossa missão é fazer uma ponte entre pastores com chamados para missões na Europa, em especial na França, onde estamos, e igrejas francesas sem pastor. Na média, 30% das denominações, todas, 30% são igrejas sem pastores. Falta pastores. Então, essa igreja tem que aceitar um pastor brasileiro. Lógico que isso vai passar por uma assembleia, tudo igual, nossas igrejas aqui, e ele é votado, é eleito pastor lá. Tem que saber francês, né? Tem que conhecer um pouco a cultura, a gente prepara. Essa preparação leva uns 2... Por quê? Porque a França tem um remanescente protestante evangélico. Entende isso? Entendo. Ela não está carente total. Agora, por exemplo, nós mandamos já faz tempo, um pastor para uma igreja, linda igreja, estava 13 anos sem pastor. Olha. Igreja mesmo, com toda aquela característica de igreja, só que era branquinha, linda, linda. E quando ele chegou na cidade para pastorear a igreja, o jornal da cidade colocou manchete: a Igreja Batista já tem pastor. Manchete de jornal. Olha só. Aí o delegado quis conhecê-lo, o delegado. E o prefeito convidou-o para jantar na casa dele. Porque há 13 anos não tinha um pastor evangélico. Era o primeiro em 13 anos. E é reconhecidamente uma função importante, principalmente para as cidades, porque são líderes de pessoas que influenciam diretamente o seu comportamento, e isso vai impactar na maneira como o prefeito e como o delegado da cidade coordena
Exatamente. Então, tem nós que temos essa preocupação mesmo. Tá perfeito, perfeito. Nós temos pastores que são tão importantes, que são amigos do prefeito, mas ele não foi lá para Paparical. Aconteceu. São amigos do rabino. O rabino convida para todos os eventos importantes do judaísmo, né? Páscoa, tudo isso. Está lá, vou até citar, o meu querido pastor e amigo Cícero Duarte. Ele é uma figura maravilhosa. Pastor mesmo. Pastor da Igreja Evangélica Livre de Béziers, uma cidade ao lado da onde eu moro em Montpellier. Mas, então, esse trabalho foi uma novidade no campo missionário, porque em vez de ir para o campo de missionário e começar do zero, nós estamos já numa igreja que às vezes eu preguei em igreja metodista que tem séculos, ao menos, entende? No alto de uma montanha, na região de Cevene, um lugar lindo, e não tem pastor. Olha só. Não fui para lá porque eu hoje tenho uma função episcopal, né? Eu cuido dos pastores. Inclusive, viu, Jorge, eu gosto muito de um livro chamado A Cruz Huguenote, não sei se você conhece o autor, e que depois você vai falar sobre isso também, com maiores detalhes aqui, numa outra oportunidade, se Deus quiser, porque eu vou te confessar uma coisa agora, para você ficar sabendo de forma muito clara. Claro que eu chamei você aqui para falar desse livro, mas principalmente eu queria que você demonstrasse o que você acabou naturalmente demonstrando, sem saber que era essa a minha intenção, que não há nenhuma obrigatoriedade de uma pessoa ser necessariamente de direita e, portanto, evangélica. Ou, se ela é de esquerda, ela é necessariamente do diabo. Ou coisa para acabar com essa demonização idiota, né? Essa coisa sem sentido, esse pensamento pequeno, mesquinho, que distorce, inclusive, a preocupação que nós todos temos que ter por protestantes com a sociedade, com o bem-estar social, as favas com o viés que quisesse tomar, né? Eu preciso garantir que o outro tenha aquilo que precisa minimamente para viver de forma dúvida. Sem dúvida, Jansen. Sem dúvida, é isso mesmo. Concordo plenamente contigo. Essa era a minha intenção mais expressiva. Quando eu li o título do livro, eu falei, bom, o Jorge vai cair como uma luva. E como eu já tinha te conhecido ano passado, lá na Igreja Batista de Perdizes, inclusive eu e sua esposa fizemos aula junto na EBD, naquele domingo de manhã em que você estava lá, eu falei, bom, o Jorge vai cair como uma luva para o que eu preciso, exatamente porque eu gosto de trazer para os meus ouvintes sempre essa visão mais ampla, essa visão mais completa, uma visão que saia da dicotomia idiotizante e abra espaço para que a gente perceba que o mundo é muito além das nossas paixões mesquinhas de conveniências últimas, né? Ele é muito mais perene e muito mais necessário como campo de cuidados de um com os outros, para que todos vivamos bem e de maneira solidária. Eu quero te agradecer demais pelo teu carinho de nos ouvir e já te avisar que eu vou perturbar muito você esse ano, porque é a pessoa ideal para trazer para a gente não só esse conhecimento, como também para trazer para a gente essa visão muito mais europeizada, né? Muito mais europeia de mundo, mostrando para a gente o que está efetivamente acontecendo lá, para a gente não ser facilmente manipulado por narrativas e discursos que querem gerar e alimentar uma polarização que eu já não aguento mais viver nesse Brasil. Eu agradeço muito, Jansen. Foi muito gostoso conversar contigo, com os ouvintes, com todo mundo. E fico também à disposição. Não importa que eu esteja em qual país, né? Hoje em dia nós temos internet, comunicação, né? Fácil e ela digamos assim, ela rompe o tempo, né? A gente é imediata.
Então, fica à vontade. Eu só quero dizer, como um pastor, que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Amém. Que Ele levante sobre você a paz dele, que excede todo entendimento, e te dê sucesso. Amém. O shalom que vem do Espírito. Amém? Amém. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua generosidade. Agradeço a sua esposa por mim. E que até uma outra oportunidade, que eu espero que não demore muito, porque logo, logo quero falar muito sobre o livro A Cruz Huguenote. Eu gosto muito dessa editora. Muitos livros dela eu tenho aqui na minha biblioteca. Eu também sou pastor, sou teólogo, também trabalho, milito no mesmo caminho que você, e temos uma visão muito parecida. Isso vai ajudar muito a gente a trocar figuras mais para frente. Que Deus te abençoe também, querido. Abençoe. Amém. Você. Muito obrigado. Deus naquele lugar, você, sua esposa, a toda a sua família, dando a você sabedoria para tramitar nesse meio tão difícil, mas ao mesmo tempo tão felicitante que é para a gente caminhar segundo a vontade de Deus em lugares tão difíceis. Deus abençoe você mais uma vez. Amém. Amém. Obrigado a você. Fica com Deus. Tchau. Você também, querido.